Olá, amigos e amigas. Iniciamos aqui o nosso programa Fala com o Presidente, Conversa com o Presidente. Programa esse que é de inteira responsabilidade minha, tá? Embora seja presidente e apareça nas nossas mídias sociais, ele é de inteira responsabilidade minha. E muito embora a gente saiba aí que os nossos diretores, todos eles conjuminam da mesma ideia e dos mesmos ideais, mas é responsabilidade minha. Eu digo isso porque o tom pode ficar um pouco mais ácido, a crítica pode descambar para o lado político, como vai mesmo, não vai deixar de acontecer, porque é a nossa grande arma hoje, é essa, infelizmente. Mas é por isso que a gente afirma categoricamente que a responsabilidade é toda nossa, por aquilo que estamos aqui reproduzindo. Bom, então vamos lá. O prefeito, o nosso mandatário, pelo menos até dezembro, fez uma manifestação, deixou inclusive por escrito, mas fez uma manifestação na live dele de toda semana, expondo os motivos que existem aí para que os eleitores santistas votem na sua continuidade, ou seja, não ele pessoalmente, mas alguém do grupo dele, alguém que ele esteja apoiando, alguém que vai professar o mesmo pensamento administrativo que ele. E em resposta a isso, a gente está aqui colocando os motivos para que não se vote, pelo menos nós, servidores públicos, né? Este programa é dirigido principalmente, evidentemente, que vai para o mundo, né? Vai para o Face, quem achar que deve ver, vai ouvir, mas é dirigido especialmente aos servidores públicos municipais da nossa cidade. E você, servidor público, não deve votar na continuidade de uma política que vem se demonstrando ao longo desse último mandato. O primeiro mandato foi um pouco diferente, a não ser no primeiro ano, mas o primeiro mandato foi um pouco diferente, é bem verdade. Mas no segundo mandato demonstrou que não tem compromissos com os servidores, nem cumpre palavra com os servidores públicos. Isso está comprovado ao longo dos últimos 4 anos aí, e a gente sabe que o discurso, ao adentrar há 8 anos atrás no governo, o discurso do atual prefeito, do atual mandatário da cidade, era um discurso de Estado pequeno, diminuição do Estado, terceirização, precarização salarial, diminuição de gasto com servidores públicos. E ocorreu que no primeiro ano de mandato dele, ele não esperava, foi muito bem votado, vinha muito bem cacifado pelos votos, né, pela urna eleitoral, e aconteceu que ele enfrentou uma greve logo de cara. E aí balançou um pouquinho, isso deve ter refletido ao longo dos últimos dos últimos 3 anos de seu primeiro mandato, o que o levou a praticar uma política razoável, que hoje bate no peito e diz que eu dei 5,19% de aumento além da inflação, isso dá 0,7% de aumento por ano. Deve dar para comprar um saquinho de alpiste para a gente dar para o passarinho, né, que fica lá na gaiola, se é que o servidor público ainda tem condições de ter passarinho. Mas bate no peito, diz isso e julga que isso dá condições a ele de dizer um não redondo para a categoria no seu ano, condenando a categoria a ter aí
3 anos sem aumento, porque essa é que é a verdade. Se no primeiro mandato dele foi mais ou menos, no segundo ele cumpriu. No segundo ele cumpriu o compromisso de apequenar o serviço público, diminuir folha de gasto com folha de pagamento ao longo dos seus 4 últimos anos, e agora culmina por deixar uma herança maldita, que vai ser seguida pelo próximo, evidentemente, que professa da mesma ideologia. Agora ele se esconde atrás de uma lei federal, a LC 173, para não conceder aumento para a categoria relativa a 1º de fevereiro, antes da vigência da lei que ele está se escudando. E diz que não vai dar. Condena a nossa categoria a ter 3 anos de falta de aumento. 18 meses já passaram até maio, que era o início da vigência da Lei 173. A partir da vigência da lei são 18 meses. 18 e 18 são 36, não são 3 anos. Nós estamos fadados a amargar por responsabilidade única e exclusiva do seu prefeito municipal, porque ele sabe que esse aumento ao qual a gente discute hoje, tenta discutir hoje, reclama hoje, diz respeito a fevereiro, tá? Por culpa única e exclusiva do prefeito, estamos fadados a ter 3 anos sem aumento e chegar em dezembro do ano que vem, não é desse ano não, viu? É do ano que vem, aí as portas de amargar começar a passar fome. Esse é um dos motivos, quiçá o principal, porque quem condena a prisão por 3 anos injustamente, porque esses servidores que estão condenados a não ter aumento durante 3 anos são os que enfrentaram a pandemia em nome do prefeito, porque o prefeito ficou escondido. O prefeito permaneceu escondido no seu gabinete com medo de sair. Mandou trocar até de carro, se quer saber, por medo de se contaminar. E venceu a pandemia, ou está vencendo a pandemia, por conta dos servidores públicos que se expõem a riscos desnecessários, às vezes desnecessários, para defender a sua política. Esse cidadão está condenando todos esses servidores que tenham trabalhado diretamente ou não contra a pandemia a amargar 3 anos sem aumento. Mas a gente continua falando isso. Nosso papo ainda segue adiante.